Olá, boa tarde. Está começando mais um Ubra Connect. Eu sou o Lucas Cunha. E eu sou a Alessandra Ribeiro e nós temos o prazer de receber aqui hoje um convidado que é egresso do curso de Direito da Ubra Guaíba, Felipe Marcelo Guedini Coimbra. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Sempre um privilégio estar em um programa de uma instituição a qual fizemos parte no passado e conseguimos fazer essa conexão entre passado e presente junto com vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Bom, aqui tem várias atribuições aí do nosso convidado, Felipe, que eu vou até usar uma colinha aqui. É CEO do escritório Coimbra, Farias e Flegger, advogados, Isso. né? Colunista, líder comunitário, idealizador de projetos aí também do esporte, né? Como ferramenta de inclusão social. E Então, socialização. a gente quer conhecer um pouco da tua história. Vamos começar lá do início, a tua escolha pela carreira de direito. Boa. Na verdade, eu sempre digo que a carreira de direito não foi eu que escolhi, ela me escolheu. Que desde que eu me conheço, né, por gente, sempre quis ser advogado. E não era o promotor, o juiz, como a maioria das pessoas entram dentro da carreira de direito para buscar Almejando outras coisas. Eu sempre quis ser advogado. Sempre tive aquele ideal de ser a voz daqueles que não podiam falar. E venho de uma família muito humilde, né? E qual foi a escolha da Ubra Guaíba? Eu tinha duas escolhas. Tentar, né, uma faculdade pública, onde, felizmente, não ia fechar a grade de estudos e trabalho, ou buscar uma universidade privada que pudesse encaixar o trabalho diurno com o estudo noturno. E assim eu fui para a Ubra de Guaíba. E o que tu fazia na época em que tu iniciou o curso na Ubra Guaíba? Interessante. Quando eu iniciei, eu trabalhava como office boy em uma multinacional. O que eu tinha de ideia? Da cidade? Não. Trabalhei numa cervejaria muito grande, né? Uhum. E iniciei quando ela era ainda pequena, né? Era uma marca só, depois ela foi agregando outras marcas e se tornou uma potência a nível mundial. E meu objetivo sempre foi buscar subsídios para que eu pudesse fazer minha faculdade e após ir atrás do meu sonho, que é a advocacia. Tanto que eu fiquei nessa empresa por 20 anos. Né? Eu sempre digo que às vezes a gente chegar no objetivo, a gente não consegue numa abraçada só, não se atravessa um rio de uma vez só. Ela vai por partes para que a gente possa chegar no objetivo. E após minha saída de lá, eu montei o escritório e estou lá 12, 13 anos. Que é bacana. sócio da nossa convidada aí, que a gente Kalinka. gravou, a Kalinka Flegger, né? Exatamente. Sócio dela, que bacana. E tu ficou 20 anos em uma empresa trabalhando, tu foi escalonando dentro dessa empresa. Sim. Obviamente, não ficou os 20 anos de office boy. Não. E em que área tu trabalhava nessa empresa? Primeiro eu entrei como office boy da parte interna, né? E até para este cargo tinha escalonamento de crescimento. Depois ia para a parte externa, parte administrativa e aí foi. Eu iniciei como office boy, como eu falei, tinha, aí eu acredito que 17 anos, né? E saí de lá como um gerente de primeira linha equivalente a um diretor. Olha né? só. Só que aí, pasmem, né? Pela área de logística. Mas tem uma coisa muito interessante. A advocacia, pelo menos na minha época, né? E eu acredito que não tenha mudado tanto a grade curricular, ela não te dá uma cadeira de gestão. E talvez seja uma cadeira ou um método que deve ser estudado pelo advogado. E essa empresa que eu trabalhei, ela me ensinou muito gestão. Tanto, né, que eu saí de lá como black belt em ferramentas de qualidade, onde podia fazer a aplicabilidade dessas ferramentas de gestão dentro do meu escritório. E isso fez com que também eu não passasse tanto trabalho na parte profissional. Porque o interessante, quando tu tá lá, na formatura, todo mundo pega e te diz, parabéns, uma conquista espetacular, mas não tem ninguém que diz assim, ó, vai ser difícil e as coisas vão dar erradas.
E nessa Sim. tentativa e erro, muitas vezes o advogado acaba se desiludindo com a profissão por falta de gestão. Perfeito. Vejam só, a gente na primeira ação ganha lá R$10.000. O que é o pensamento de um advogado que recém está começando na profissão? Pega o dinheiro e torra, né? Uhum. Ele não consegue fazer a análise de quanto é que é a sua hora de trabalho, quais são os itens que devem compor a métrica da hora de trabalho, porque hoje tem uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que baliza a hora técnica, né? Só que a hora técnica ela não entra no custo fixo. Ninguém diz que teus itens de higiene dentro do teu escritório, eles compõem um custo fixo de hora, o teu cafezinho, a tua luz, a tua internet. Então, eu digo assim, essa demora para chegar no meu objetivo, na verdade, foi uma preparação para a advocacia, sofri menos. E ao longo da tua carreira como um executivo, tu estudou na Ubra e a Ubra também te preparou para, digamos assim, para o principal, para o core business do teu negócio, que é a advocacia. Exato. E essa experiência na Ubra, o que tu tem a compartilhar conosco desde o início, desde o primeiro dia que tu entrou na faculdade até a tua formatura? Acho que o primeiro coisa que me vem à cabeça são as relações. Networking. Porque eu sei que hoje inovamos tanto que temos as universidades, os cursos telepresenciais, né? Eu ainda sou um pouco rígido quanto isso aí. Eu gosto do presencial, porque o presencial ele te dá realmente as relações, o estudo, aquela conversa do cafezinho, né? Tu disse o que te marcou? Várias coisas. Por exemplo, hoje eu trabalho com 2 parceiros de negócio que são 2 professores universitários. Alberto Vanderlich, que foi professor, Luciano Chedid, que também é um professor da PUC, né? Trabalhei com Marcelo Verlindo, né, quando fui procurador de uma autarquia federal há pouco tempo. Professor Onélio, que hoje trabalha no Tribunal Regional do Trabalho, um grande amigo que eu mando as minhas colunas, ele faz a crítica e a gente ainda debate sobre direito e discorre sobre um pouco do mundo cotidiano. Então, assim, eu não perdi os vínculos. Então, a Ubra, na verdade, além de ter me formado profissionalmente, me transformou num cidadão bom e ainda consegue fazer o link que eu falei para vocês entre passado, presente e futuro. Porque hoje meu filho estuda no Martim Lutero e o qual foi recebido pelo capelão... me fugiu o nome dele. Irmo. Capelão Irmo. Que, apesar de a gente ficou sem se ver, acho que uns 10 anos, me chamou pelo primeiro nome, né? E ajudou a fazer o tour com meu filho dentro do Martim Lutero, que aquilo ali tem um acolhimento gigantesco. Então, a nossa memória com relação a Ubra, a Martim Lutero, ela é muito presente ainda. A gente vê muito presente aí, os egressos da Ubra Guaíba comentam muito isso, esse pertencimento, assim, o acolhimento que a Ubra Guaíba tem com a comunidade. Isso acontece aqui em Canoas também, né? E acredito eu que em várias outras regiões aí do Brasil que a Ubra está presente, tem essa característica, né? De trazer o aluno... Exato. Do aluno pertencer à Ubra e a Ubra pertencer à história do aluno. Exatamente. E aí, vendo tu hoje um advogado de sucesso, CEO de um escritório e com cargo já ocupando cargo público importantíssimo aí, né? E tu ter esse apreço pela Ubra é muito bonito. Tanto é lindo que tu decidiu colocar o teu filho numa escola da Rede Ubra, né? A Martim Lutero, que é conhecidíssima em Guaíba e que já tem há muito tempo, né? Gerenciada por um ex-professor nosso. Gerenciada por um ex-professor. Claro que hoje ele se aposentou, tem outras pessoas tão boas quanto na instituição, mas me marcou muito o fato dele ter me recebido lá, a maneira como me recebeu e a memória dele. De lembrar quem tu é, falar pelo meu nome, contar um pouco a história do teu filho, porque não tem nada mais gratificante quando vem alguém de forma genuína e voluntária falar para o teu filho como é que foi a história do teu pai. Sim. Perfeito. E em que área tu atua hoje dentro do escritório? Hoje assim, eu iniciei com o escritório basicamente com direito do trabalho.
né? Como eu falei, essa empresa a qual eu trabalhei por 20 anos me deu uma expertise muito grande dentro da área trabalhista. Trabalhei muito com gestão de pessoas, então comecei a voltar os meus olhos para isso. Sempre digo, na faculdade a gente namora muito, mas muito com o penal, né? Tem um noivado com o civil e acaba casando com o trabalhista. Né? Mas eu tenho ainda minha paixão grande pela área criminal, tanto é que não abandonei os estudos da área. Então, algumas coisas pontuais que podem ser feitas, eu faço ainda na área criminal. Né? Dei uma migrada nos últimos anos por conta do mercado, né, para a área do direito público, mas a minha atuação direta é na área trabalhista. E tu também se especializou ali na parte da administração, conforme comentou, Sim. e também na inteligência emocional e constelação sistêmica aplicada à advocacia. Poderia contar um pouco para a gente sobre essas Que acontece? especializações? Claro, na verdade, eu vou tentar assim explicar de uma maneira mais ampla, porque tu citaste coisas que são distintas, mas conexas, né? Hoje em dia, todas as relações, elas passam pela parte emocional. A maneira com que tu te porta, a comunicação, né? Tem inclusive uma ramificação que é a comunicação não violenta, que isso aí te dá habilidades para que tu possa buscar o convencimento e levar a tua tese com uma maior propriedade dentro das suas atuações dentro da área jurídica. Dou exemplo para vocês. Quantas vezes a gente foi numa audiência, principalmente trabalhista, onde as pessoas, em vez de atuar de forma técnica, colocam a emoção em jogo. Cada pessoa que vai lá tem um papel fundamental. O juiz está analisando o todo. E cada advogado uma tese do seu cliente. Se a gente começar a agir como o cliente age, tomado de emoção, deixa de ser uma análise jurídica para virar uma discussão. Então aí passa a questão de mitigar emoções, passa por constelação, passa por comunicação não violenta, passa por círculos de paz, né, que são ferramentas utilizadas basicamente para o controle. Sim. E aí isso acabou agregando muito aí na tua atuação. Isso aí, na verdade, ela pode ser usada no direito como qualquer outra profissão, mas eu digo que ela é muito mais utilizada para o cidadão, para a gente no dia a dia, né, para regular as relações. Sim. Porque é tão difícil hoje manter um diálogo. Eu brinco, né? A grenalização acabou sendo tomada de uma forma que qualquer assunto hoje vira briga. As pessoas não têm inteligência emocional para discutir política, por exemplo. Sim. A gente brinca da grenalização, mas hoje nem se discute mais Grêmio Inter, né? Mas sim, política, religião, se a gente botar na mesa aqui agora, né, e as pessoas não tiverem uma inteligência emocional adequada para discutir sobre o tema, acaba virando uma guerra. Tinha um ditado antigo, né? Futebol, política e religião não se discute, né? E hoje a gente vê que nessas áreas se discute, e infelizmente acabam-se com famílias discutindo sobre isso, né? Então é muito importante ter um escritório bem alinhado com esses valores. Inclusive no escritório vocês têm uma psicóloga. Temos uma parceira, né, que às vezes nos auxilia. Na verdade, temos algumas, né, que nos auxiliam nessa parte e às vezes algumas ações ligadas à área de família. E tem uma que eu gosto de citar, que é a Tainara Moraga, também egressa da Ubra de Guaíba, que nos auxilia bastante em alguns casos quando lhe é pedido um parecer. E essa conexão da advocacia com as diferentes áreas, áreas da vida acabam nos ajudando, às vezes, numa tese. Sim. Bacana. Ale, o papo tá legal, mas vamos chamar um intervalo. Precisamos chamar um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta para conhecer um pouco mais aí dos detalhes da trajetória do nosso convidado. De volta com o Ubra Connect, hoje conhecendo a trajetória de Felipe Coimbra. Felipe,
tuas experiências na gestão pública, né? Tu teve bastante experiência na gestão pública e o que isso agregou posteriormente na tua vida. Legal. Eu, na verdade, atuei muito fazendo pareceres, né? Mas recentemente trabalhei por um período de 3 anos e meio numa autarquia federal e pude também desenvolver um pouco mais e conhecer a gestão pública. E não sei se foi a pergunta, mas já vou fazer a pergunta e responder qual foi o maior desafio. Eu digo que é implementar a gestão privada dentro da pública. Os processos são bastante engessados e a gente vem da parte privada, tenta sempre colocar muita gestão para que as coisas funcionem de uma maneira e às vezes tem aquelas barreiras que impedem que sigam. Mas a gente tem exemplos muito bons, principalmente da cidade de Guaíba, que colocou gestão, né, e conseguiu ter uma ótima administração. Bom, essa autarquia que eu trabalhei, ela além de me proporcionar conhecimento jurídico e também me possibilitar colocar gestão, ela me deu bastante conhecimento, até para fazer a aplicabilidade disso aí nos trabalhos sociais que eu faço. Eu trabalhei esses 3 anos e meio e adquiri conhecimento que eu nem sabia que podia. Por exemplo, uma escolinha de futebol, qualquer um pode dar aula? As pessoas vão dizer assim, pode. Não, não pode. Tem que ser um profissional da área da educação física ou um ex-profissional devidamente credenciado nesse órgão de classe, né? E, como eu falei, faço bastante trabalho social, pertenço hoje a uma instituição chamada Rotary Club, né? Onde de lá acabei conhecendo outras instituições, né? Tanto aplicando isso aí dentro do Centro de Tradições Gaúchas Gomes Jardim, que eu participo hoje, já fui... CTG Gomes Jardim. Exatamente. Fui voluntário para crianças, né, dando aula de danças. Trabalhei também em instituições como voluntário, como banco de alimentos, colhendo alimentos, e atualmente estou numa escolinha de futebol, né, mas fazendo trabalho de gestão, que se chama o CHB Argentina, na Coab. E lá eu pude trazer o que eu aprendi na gestão pública, o quê? Organizar. Botei lá um profissional de educação física, devidamente credenciado, né, no CREF, certo? Peguei um ex-jogador de futebol para ser técnico, e essas pessoas estão me ajudando a formar outras tantas que tem lá, tá? Tem um outro menino que é espetacular, incentivei ele a fazer educação física. A gente brinca com ele, o nome dele é Márcio, eu quero chamar de Zóio. O cara é inteligente demais, né? O Juliano, né? O Moreno. Cara, esses caras assim que passam o dia inteiro trabalhando nas suas profissões e final do dia estão lá cuidando das crianças. E eu que comecei, né, querendo só ajudá-los no início, eu estou envolvido até o pescoço, né? E tu acha que, aproveitando isso, tu acha que essa vestir a camisa, né, ser pertencente dos projetos que está envolvido, a Ubra colaborou para esse sentimento também? Com certeza. E vou dar um exemplo para vocês. Na minha época de faculdade, nós tínhamos lá o Sajubra. Sajubra. Que a gente fazia prestação de serviço jurídico para a comunidade. Eu era o primeiro, tá? Principalmente, hoje tem muito na instituição, mas teve um professor nosso que levava para os bairros. Então, a gente tinha que estar lá sábado de manhã numa escola, onde a gente ia fazer o atendimento. E aí a gente passava orientações jurídicas sob a supervisão de um professor, né, um advogado. Isso na época vocês eram estudantes de direito. Estudantes de direito. Bah, que legal. Então essa parte social, ela também foi inflada, digamos assim, dentro da faculdade, dentro da universidade. Na verdade, ela, de certa maneira, ela criou essa formação. Principalmente, eu digo por mim, né? Ela me incentivou hoje a fazer muitos trabalhos sociais, a me inserir nas comunidades, a buscar qual ajuda eu posso dar para aqueles que precisam. Porque às vezes quando a gente fala muito da profissão, a gente liga a parte pecuniária, né? Uhum. Mas a paixão pelo que tu faz, ela não envolve só dinheiro. Ela também envolve objetivo e entrega. Na mitologia grega tem o tempo de Cronos e tempo de Kairos. Sim. O Cronos é o nosso relógio.
né, que controla a gente direto. E Kairos é o tempo produtivo. Eu digo que nós temos que trabalhar muito mais em Kairos do que Cronos. Perfeito. Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Sim. E ainda falando da parte do esporte ali com os jovens, qual foi a tua inspiração para trabalhar e desenvolver esses projetos aí? No futebol, meu filho. Teu filho? Cara, assim, chega até me engasgar, assim, né? Tu queria que ele tivesse vindo hoje, não deu tempo, infelizmente. Uma pena. O Martim lá termina meio de aula, ele não foi mais meu filho, porque eu nunca, assim, impus nada para ele, né? Mas, rapaz, jogando um bolão. E aí aquilo ali me fez eu participar mais com ele, só que assim, comecei a fazer um trabalho social numa escolinha, ele jogava em outra, disse, não, vamos unir o útil ao agradável, vem comigo para cá. E ele topou e se adaptou muito bem com os amigos lá, veste a camisa, joga. Então eu digo assim, meu filho. E hoje, para vocês verem que esse negócio não é impossível, eu danço desde os 6 anos de idade, minha esposa também. E vocês conheceram no Conhecemos CTG? no CTG. Que bacana. Conhecemos no CTG. Ela está com 40 anos, conhecemos quando tinha 16. Então já estamos algum tempo juntos. Namoro e dançando. de adolescência. Exato. E o nosso filho começou a dançar agora no CTG também. Legal. O qual vai fazer também a sua estreia agora no rodeio de Turvo, que vai ser nesse próximo sábado. Turvo, Santa Catarina. Divisa com o Rio Grande do Sul. Faz a estreia dele na Já fui lá Lirinha. em Turvo, é legal. Turvo é legal. É uma região de bastante agricultor, né? Exato. E Santa Catarina também tem essa vivência e essa cultura tradicionalista, né? Bacana. Às vezes até mais que a gente. Às vezes até mais. Tem ótimos CTGs lá, ótimos CTGs. E falando em cultura, tua mãe também, tu estava nos contando aí no intervalo que a tua mãe hoje é um ícone do Carnaval de Guaíba. Exato. Tu vê, a conexão com a escolinha de futebol veio também por conta da escola de samba Coab Santa Rita, onde a mãe desfila lá há muitos anos. E por uma questão de saúde, nos últimos anos ela não conseguiu mais ir sozinha. Só que ela disse assim, eu vou ter que desfilar, vocês vão ter que dar um jeito. E a gente, acredito que faz 5 anos que a gente está desfilando com ela, 5 a 7 anos desfilando com ela, e como ela tem uma dificuldade de mobilidade, a gente pôr a cadeira de roda, mas ela fica feliz demais. Feliz que da legal. vida. Que legal. E esse envolvimento com toda a comunidade, conhecer a cultura por dentro, né, de uma escola de samba, de uma escolinha de futebol, ou de uma instituição como o Rotary, o Banco de Alimentos, ele te dá uma outra experiência de vida, um outro olhar para a sociedade. E tu é colunista lá em Guaíba também, né? Do Jornal Guaibense. Repórter Guaibense. Repórter Guaibense. E sobre o que tu fala? A minha coluna, ela tem a marca que é Reflexões do Advogado. Na verdade, são alguns pensamentos, são alguns, eu digo, devaneios dessa pessoa que vos fala, que acaba sendo transcrito em palavras e eu divido com os leitores. Eu até recentemente escrevi uma coluna que é Memórias Póstumas de um Estudante de Direito. Olha só. Falando da morte do estudante com o nascimento de um advogado. Falando das relações... Me arrepiei. E um recado, né? A gente está chegando ao fim do nosso programa. Infelizmente, gostaríamos de conversar muito mais contigo, porque eu acho que tem muito assunto ainda para conversar. Mas gostaria que tu desse um recado para quem está pensando em estudar direito e pensando também, cogitando estudar na Rede Ubra, né? Se quiser dar esse recado olhando para a câmera, à vontade. Bom, essa aí, perfeito. Na verdade, o que eu quero deixar de recado é que as pessoas façam o que realmente gostam. Porque parte do sucesso nosso, ele vem da vontade que tu tem pelaquilo. O direito me escolheu e eu me apaixonei de tal maneira que foi paixão à primeira vista, onde não tive como fugir daquele caminho. E com relação à Ubra, é aquela questão do pertencimento, do acolhimento, da maneira com que as pessoas te veem, têm um interesse genuíno em te ensinar e podem sim lhe acompanhar
pela tua trajetória profissional, porque foi isso que aconteceu comigo e tantas outras pessoas dentro da cidade de Guaíba. A Ubra, ela teve um papel fundamental hoje no cidadão Felipe Coimbra que sou. E já está ajudando, né, na formação do João Pedro, que já está nos bancos escolares lá do Martim Lutero. Então, o recado que eu dou é: nunca façam aquilo por fazer. Façam sabendo por que está sendo feito e com muita paixão. Perfeito. Que A bacana. gente vê aí várias trajetórias de sucesso que iniciam na Ubra e que se formam na Ubra. E a tua é um exemplo aí de inspiração. Muito obrigada por compartilhar com a Eu gente que aqui a agradeço. tua história e teus ensinamentos aí, né? Obrigado por agradece. participar do Ubra Connect. A Ubra te agradece imensamente por tu voltar, né, cheio de experiências Isso. agora, e as portas estão abertas para uma próxima aqui participar do Ubra Connect. Eu na verdade, vou dizer que o agradecimento é meu, por a Ubra me proporcionar mais uma experiência bacana, conhecê-los e poder divulgar um pouco e falar um pouco do que foi a minha vivência lá. Muito obrigado. Perfeito. E muito obrigada a você também que nos assistiu e até um próximo episódio. Tchau, tchau.